Boa noite, igreja, tudo bem? Vamos dar início então a mais um culto. Infelizmente, nós estamos dessa maneira online, onde a gente não pode nos ver oficialmente, nos tocar, né? Abraçar, daquele abraço apertado. Mas nós podemos fazer o culto dessa maneira que nós estamos fazendo. E é sobre isso que eu quero falar essa pequena abertura, nessa pequena expressão da palavra de Deus. Eu trouxe um versículo que está lá em Isaías 41, 13. E ele fala: Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que te segura pela mão direita e te diz: Não temas, eu te ajudarei. E é isso que eu quero deixar para vocês. É isso que a palavra de Deus quer deixar para vocês. Nesse momento de pandemia que é tão difícil, que nós estamos passando, eu quero que vocês lembrem disso. Não temas. O Senhor sempre nos segura pela mão direita. O Senhor sempre está conosco. Mesmo nesses momentos de dificuldade, em momentos em que nós estamos, de certa forma, sendo perseguidos, talvez pelo inimigo, a gente não sabe, mas tenham em mente que o Senhor nos segura pela mão direita e está sempre do nosso lado. Para isso, gente, a gente só precisa clamar, a gente só precisa orar, a gente só precisa buscar Deus, pedir a Deus para que Ele nos escute. Quando eu falo em orar, eu lembro muito da história de Daniel, que mesmo diante de um decreto de não poder orar e simplesmente somente poder prestar condolências ao rei da época, ele não deixou de orar. Ele orava 3 vezes por dia, tanto que ele foi pego orando. Ele não deu bola para o que estava acontecendo na época, mas pelo contrário, ele foi orar. E é isso que nós devemos fazer: orar, orar, orar a todo momento, nos prostrar a Deus, botar nosso joelho no chão e pedir para que tudo isso termine. Então é nesse espírito de alegria, nesse espírito de oração, nesse espírito de esperança que eu quero fazer uma oração para dar sequência para o culto. Tá bom, gente? Vamos lá. Senhor nosso Deus, querido Pai, amado Senhor Jesus, te agradecemos por mais esse dia, por mais esse culto que vai acontecer, mesmo nesse momento de dificuldade, um culto online, mas que os nossos irmãos, eu e todos que vão assistir o culto possam ser impactados pela mensagem, Senhor Jesus. Nós oramos assim e agradecemos. Não nos deixe cessar a nossa oração, Senhor Jesus. Nós oramos assim e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém, igreja? Fiquem com o culto agora. Deus abençoe a todos. Olá, amada igreja, como vocês estão? O meu desejo e o meu pedido ao nosso Senhor é de que estejam todos muito bem. Mas se porventura você não está bem, se algo te incomoda, se algo te perturba, se algo está te tirando o sono ou a saúde, entre em contato conosco, nos chame em particular no WhatsApp. Nós teremos um prazer em atendê-lo, teremos um mais prazer ainda em poder estar orando por e com você. Amados, estamos em março e infelizmente continuamos na pandemia, trancado em casa, com tudo parado, tá aquele caos, né? Mas principalmente neste momento em que morrem milhares de pessoas diariamente por todo o mundo, nós temos que achar formas, subterfúgios, maneiras de continuar levando a palavra do Senhor a todos aqueles que precisam. Em cima disso, amada igreja, neste mês começa a campanha de missões mundiais da Pioneira. Então lembrem-se de estar orando pelos missionários que estão espalhados pelo mundo, para que eles encontrem maneiras de continuar levando a palavra do Senhor àqueles que necessitam.
para que esses missionários, mesmo em meio à pandemia, consigam encontrar formas de cumprir com a grande comissão. E não se esqueça também de estar ofertando por missões mundiais. Em seguida, nós vamos assistir o vídeo que abre a campanha de missões da Pioneira. Um abraço a todos e que Deus abençoe. Março é mês de missões mundiais. Olá, nós estamos aqui em Portugal fazendo parte de um projeto de plantação de igreja em Pinhal Novo, porque nós acreditamos no agir de Deus através da igreja local. Estamos a trabalhar na estruturação dos ministérios e também na formação de liderança. Um dos grandes desafios que nós encontramos é fazer com que a igreja se torne relevante na sociedade. E foi assim que nasceu, mesmo de forma pequena, o Ministério da Caixa do Amor, onde os irmãos podem entregar suas doações de alimentos para que depois seja distribuídos os mesmos para famílias que tanto precisam em Pinhal Novo. Mesmo distantes, nós sentimos o nosso coração perto do vosso, pois sabemos que nós temos o mesmo propósito e sabemos que juntos nós podemos fazer mais e melhor. Que Deus abençoe a todos. Compartilhar o amor transformador de Deus para que o mundo viva em esperança. Esta é a visão da EBM Internacional e nós a levamos muito a sério. O déficit de esperança nesse mundo é muito maior do que o econômico. Crianças, jovens e adultos que vivem ou sucumbem na miséria material, social e espiritual. Eu os convido a engajar-se conosco nesta missão de transformação. A EBM Internacional são batistas de 28 países que se unem para apoiar e sustentar mais de 300 projetos missionários em 16 países. Vem com a gente! Viva o poder de transformar! Este é o tema da campanha de missões mundiais 2021. E em meio às dificuldades, perseguição religiosa, recessão econômica e alta do dólar, mas pela graça de Deus tivemos uma grande colheita no passado. Mais de 90 igrejas implantadas e 1.308 batismos realizados. Isso não seria possível se não fosse você, batista pioneiro. E nossa oração é que você ore, oferte e convide nossos missionários para estar em suas igrejas. Viva o poder de transformar! Chega junto Jufemi, Ministério com Juniores, às sextas-feiras nos meses de março e abril. Veja o calendário em nosso site pioneira.org.br para saber quando será o treinamento para a sua regional. O link de acesso está disponível no site jufemi.org.br. Dia 8 de março e 12 de abril tem live. Acesse a página do Facebook da Convenção Batista Pioneira e participe. Esperamos você às 20 horas. Nos dias 15 a 19 de março acontece a Semana Acadêmica da Faculdade Batista Pioneira, sob o tema Ministério Pastoral e os Desafios Atuais, com o pastor Josué Campanhã e pastor Daniel Ventura. A programação será transmitida online. Inscreva-se em batistapioneira.edu.br. O Hangar Day está aí. Em nosso calendário, você confere quando ele acontece na sua regional. Projeto Ligados na Videira. Vida de verdade, vida de oração. Escolha um dia da semana e vamos orar juntos.
Você encontra o contato do líder para o grupo de sua igreja em nosso site pioneira.org.br ou gevan.org.br. Nossa família quer saudar todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Cobre-me com tua
Boa noite, amados irmãos. Estamos todos com saudade uns dos outros e esta foi uma semana em que já fizemos 1 ano de que estamos lutando contra a pandemia. E a gente já está enjoado de ouvir esta palavra coronavírus, vacina, isolamento, e muitas vezes nosso sentimento interior é de desânimo. Nós não somos os únicos. Quando você olha cadeiras vazias, quando você olha fotos e filmagens das nossas reuniões aqui na igreja ou das reuniões familiares, a gente sente saudade da presença física uns dos outros e temos que ter paciência. E uma coisa que nós não podemos cultivar em nosso coração, em nossas mentes, é o desânimo. E o apóstolo Paulo, ele na sua 2ª carta aos Coríntios, ele fala muito sobre os seus problemas e sobre as coisas que ele sofreu, que nem chegam perto daquilo que a gente está passando. Na realidade, nós somos abençoados, porque nós somos, além de sermos cristãos, dirigidos por Deus, tendo o seu Santo Espírito como selo, nós ainda temos o exemplo da grande nuvem de testemunhas que sofreram muito mais do que nós e venceram. Então, que nós possamos pensar neles enquanto nós estudamos a sua palavra. Em 2 Coríntios, capítulo 4, o apóstolo Paulo se mantém num assunto em que ele começa dizendo assim: portanto, tendo este ministério pela misericórdia que nos foi concedida, não nos desanimamos. Não nos desanimamos. Paulo não desanimou. Então ele dá uma série de razões por que a gente não deve desanimar, nem como pessoa, nem como família, nem como igreja, nem como ministério, não desanimar. Por quê? A primeira coisa, no versículo 2 do mesmo capítulo, Paulo diz assim: pelo contrário, quer dizer, em vez de estarmos desanimados, pelo contrário, a primeira coisa que nós devemos fazer é rejeitar o errado. Ele fala que rejeitamos as coisas ocultas que são vergonhosas e que estão distorcendo a palavra de Deus. Então essa é a nossa primeira luta. Em vez de desanimar, lutar contra aquilo que está errado, rejeitar o errado. E a segunda coisa, nós não nos desanimamos porque a nossa função aqui na terra é proclamar a verdade de Cristo. Então, no versículo 2 ainda ele diz: mas pela proclamação pública da verdade, que é o que nós devemos fazer, recomendamos-nos a consciência de todos os homens diante de Deus, que o nosso evangelho não está encoberto. Parece que a gente não se reúne, parece que nós estamos ocultos. Não, o evangelho não está encoberto. Na realidade, nós estamos proclamando a verdade de Cristo, não é a nossa verdade. E em terceiro lugar, nós não podemos e nem devemos estar desanimados, porque nesse mesmo capítulo a gente está lutando contra a cegueira que está sendo causada pelo Deus deste século. Aqui nesse versículo 4, Paulo fala assim, que o Deus deste século, o Deus desse mundo cegou, deixou cego aqueles que não creem. E nós estamos fazendo com que a luz de Cristo deva brilhar. Então o nosso terceiro motivo porque nós não podemos desanimar é porque nós temos a missão de brilhar a luz de Deus para aqueles que estão no escuro, cegos pelo poder que tem também o Deus desse século chamado Satanás. Então, no versículo 4, 5 e 6, Paulo fala sobre isso e diz que não é uma pregação a respeito de nós mesmos, mas sim
é uma pregação a respeito da luz que brilha em Cristo. E o versículo 6 diz assim: porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz, foi Ele mesmo quem brilhou. Então, quando alguém pensa assim, que nós temos o dever de brilhar, sim, é verdade, nós temos o dever e não podemos desanimar, porque a luz que brilha em nós é a luz de Cristo, nenhuma outra luz. E aí, em quarto lugar, são 5 motivos. Em quarto lugar, nós não podemos desanimar de jeito nenhum, porque nós somos vasos de barro, de fato, vasos que são quebráveis, né? Eles não são tão bonitos, mas dentro de nós há um tesouro. E esse tesouro é a vida eterna dada por Deus. Então, no versículo 7, Paulo diz assim: nós temos este tesouro, nós temos essa preciosidade dentro de nós mesmos, em vasos de barro. E Paulo diz no versículo 8 e 9 que nós somos perseguidos por todos os lados como cristãos. É verdade isso. Nós nem temos ideia do que se passa pelo mundo. É uma luta entre Deus e as forças do mal, entre cristianismo, que é a verdade, e as forças do maligno que estão regendo o mundo. Por causa disso, Paulo diz: somos perseguidos, sofremos pressões, mas não estamos arrasados, diz Paulo. Ficamos perplexos, mas não desesperados, trazendo no corpo as marcas, às vezes, desse sofrimento. Mas nós sabemos que os vasos de barro se quebram, mas dentro está o verdadeiro tesouro. E este tesouro é o quinto motivo porque a gente não pode desanimar. Esse tesouro é eterno, nunca vai terminar. É só o nosso vaso que é frágil, é só a parte de barro que é frágil, né? Mas aquilo que nós temos dentro de nós é eterno. Então, Paulo termina essa parte dizendo no versículo 6, de novo: por isso não desanimamos. Ele começa o capítulo 4 dizendo: não desanimamos. Termina esta parte no versículo 6 dizendo: por isso não desanimamos. E daí ele continua: essa tribulação vai passar, né? E a todo o resto do capítulo sabe que isso é passageiro, diz Paulo. Nossa glória é com Deus eterno. Eu pedi para a Mariane, aqui está me ajudando, pedi para a Mariane passar depois um hino do Inário para o Culto Cristão, que está gravado por um grupo chamado Som Maior, que vocês vão ouvir. É o hino 352 do Inário, não é do cantor cristão, é do Inário para o Culto Cristão, que faz uma série de perguntas. Então, a todas essas perguntas, eu pessoalmente poderia responder a quase todas sim. Então, o hino começa assim: tens na tua vida 1000 problemas a enfrentar? Você diria sim ou não? Eu diria sim. Tens desconfiança? Muitas vezes. Já perdeste a esperança? Sim, muitas vezes. Sem nenhum amigo que te ajude a caminhar, quem já não se sentiu sozinho? Quem já não se sentiu lutando contra uma situação que ninguém está do teu lado? Muitas vezes. Mas você deve se lembrar de uma coisa: Cristo te estende a sua forte mão. Nós vamos orar nesse instante, vamos orar pela nossa igreja, vamos orar para que esses 5 motivos estejam acompanhando nossa mente. Não desanimar, porque nós estamos lutando contra o errado. Nós temos a missão de proclamar a verdade de Cristo. Nós temos a luz que brilha e que é o contrário da cegueira causada pelo mal. Nós temos
o nosso tesouro, nosso corpo frágil, em vasos de barro, esse é o 4. E o 5º, nós temos um tesouro eterno. Por isso, Cristo está nos estendendo a sua forte mão e Ele vai nos segurar para sempre, sempre perto está, sempre ajudará. Cristo, o Senhor. Que Deus ajude a nossa igreja e todos os seus ministérios a nunca desanimarmos, nem que a pandemia ainda dure. Mas nós temos esperança em Jesus, né? A camiseta está aqui, esperança em Jesus. E essa esperança nunca falha. Ele está sempre do nosso lado. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por essa mensagem deixada na Tua Palavra. É a Tua Palavra. O apóstolo Paulo escreveu isto inspirado pelo Espírito Santo. Ajude-nos a permanecermos firmes, fortes e nunca desanimar ou nunca desfalecer, porque nós temos a Ti que estendes a Tua mão forte, a nossa mão, e nos reergues e nos deixas novamente com vida, com força, até, ó Deus, que todo esse problema passe, porque tudo está nas Tuas mãos. Os tempos, as épocas, os bons momentos e os maus momentos estão sob o Teu controle. Em nome de Jesus, amém. Eis na tua vida mil problemas a enfrentar. Tens desconfiança, já perdeste a esperança. Sem nenhum amigo que te ajude a caminhar, Cristo te estende a sua forte mão. Sempre perto está, sempre te ouvirá, Cristo Senhor. Não te deixará, nunca falhará, seu grande amor. Que esta semana possa ser muito abençoada por todos, que estejam sentindo a presença de Jesus ajudando os seus passos a cada momento. Que Deus possa nos abençoar, em nome de Jesus. Amém.